A questão do tratamento, que é essa que a gente discute agora, como incorporar as tecnologias, e acho que o Paulo foi extremamente feliz nessa questão, e a gente tem uma questão além, a gente também ainda trata muito mal nossos pacientes terminais. A estrutura que foi criada no Instituto Nacional do Câncer não pode ser reproduzida em outros lugares. Muito bem, mas a gente, quando pega os dados do Instituto Nacional do Câncer, a gente vai vendo que a gente tem a necessidade ainda grande, não só de hospitais, mas particularmente a nossa radioterapia está simplesmente defasada. É um problema muito sério que a gente tem. Se a gente tem que incorporar medicamentos, se a gente tem que incorporar novas tecnologias, a gente tem que pensar isso de maneira global, e particularmente o nosso parque de radioterapia está absolutamente sucateado e tem um déficit enorme. Isso é um grande problema que a gente tem, porque se exige qualificação de recursos humanos. Se você tem uma especialidade subremunerada, isso é difícil. A gente tem esse mesmo problema com a patologia. O déficit de patologistas hoje na rede do SUS é de 70%, porque a gente não consegue hoje estimular o estudante de medicina que vai fazer patologia, que exige um grande esforço de conhecimento e é subremunerado, então eles acabam optando por outras especialidades. E eu brinco sempre que sem patologista fazer oncologia é de chamar ele para um jogo de futebol e esquecer de levar a bola, não tem jogo. Então é uma questão que a gente tem que enfrentar. Então quando a gente pensa numa incorporação, a gente tem que pensar no complexo da saúde, particularmente na oncologia como um todo. A gente vê que o crescimento no período do gasto do Ministério da Saúde vem acontecendo. Foi um crescimento de 167%. Embora, como foi falado aqui, desde 1999, exceto o Glivec, nada foi incorporado nessa tabela. Mesmo assim, isso levou a um crescimento importante, porque mais pessoas entraram no sistema, mais pessoas ficaram doentes, e isso é um problema que a gente tem. Claro que quando o Ministério mostra esses dados e não os qualifica, isso fica assim, puxa, o governo está investindo mais na oncologia. Simplesmente isso não é verdade, porque a gente hoje sabe que a gente, se não qualificar os dados, eles perdem um pouco a sua razão de existir. A gente tem que saber como está investindo, o que precisaria e quanto que a gente precisaria. Da mesma forma, hoje, que embora a gente já saiba quais são os critérios para a incorporação de alguma coisa, isso parece que foi ignorado hoje pelos nossos colegas do Ministério da Saúde. Porque uma tabela que não incorpora nada, já com demonstrações de efetividade garantida por qualquer critério que se faz desde 1999, é um grande problema. E como é que isso é feito? Isso é feito por juízo e valor de uma única pessoa. Então isso é a coisa mais absurda, parece que é brincadeira. Eu uma vez liguei para o Temporão, chamo de Temporão porque é meu amigo, assim, pessoal, falei que eu queria uma pessoa para saber quem era o interlocutor para a incorporação de tecnologia. Ele não me respondeu o e-mail, depois me encaminhou para a CITEC. E eu percebi que rapidamente a CITEC me mandou fazer aquela coisa, como a consulta pública, você bota no site, você tal, e eu vi que por ali não há muito caminho. Aí saí para jantar com essa pessoa que é uma investigadeira na área de oncologia, e a gente ficou conversando, ela falou, não, eu faço isso, faço aquilo e tal, e ela vai nos congressos, ela fala, e ela assim, fala, não, os técnicos do Ministério da Saúde acharam que isso aqui não é bom. Eu falei, mas quem são esses técnicos? Mas não são do Instituto. Perguntei para o Paulo se alguém da instituição dele tinha. Pergunto para todo mundo, ninguém conhece, são técnicos, vai ver que trabalham no Senado também, nas horas vagas, são os funcionários fantasmas lá, porque é impossível você ter. Então isso eu acho o absurdo do absurdo, você não ter um critério. Quem estava lá em Fortaleza me viu discutindo com ela, falando, mas estabelece o critério, qual é o critério, isso não foi respondido. Então eu acho que hoje a gente já tem instrumentos de aferição. Eu acho hoje, a indústria hoje certamente não vai mais apresentar o estudo fase 3, ela vai ter que incorporar estudos farmacoeconômicos também, porque isso é determinante em como você faz. E a gente vai vendo também que, porque essa projeção com gastos em drogas, a gente vai vendo aqui sempre que a gente vai tendo, isso vai aumentando continuamente, isso é natural. O mundo vai incorporando, vai conseguindo ter mais acesso, isso é inevitável, não tem como fazer. Para a gente ter uma ideia também do que é impacto, eu peguei esses dados aqui, estava mostrando para o Paulo, são dados com gasto em GIS, Paulo, isso não é Glivec como um todo, é só no GIS onde o imatinib é utilizado. Quando se incorporou a droga, em 2002, se gastava 215 mil nessa indicação. Hoje se gasta 24 milhões numa única indicação, quer dizer que a gente tem uma patologia que é muito pequena. Quer dizer, isso é uma patologia hoje cuja incidência é 0,5%, por aí é muito pequena, mas isso tem um impacto
colossal quando a gente coloca os números todos da oncologia. Então hoje, a gente fala de incorporar, mas a gente tem que ter ideia do impacto que isso vai representar, do que isso vai significar. Mas isso não quer dizer que não tenha que se colocar. Como profissional hoje, sentar um paciente na minha frente e eu não dar acesso a ele, ao conhecimento que existem coisas que são fundamentais no tratamento dele, que fazem toda a diferença, eu estou omitindo uma informação. Eu, particularmente, me sinto completamente desconfortável, acho inaceitável. E a gente, quando pensa numa droga, a gente tem que pensar que hoje o desenvolvimento de drogas oncológicas, elas são maiores do que todas as outras. Não há possibilidade, por mais que a gente erre, da gente acertar e encontrar novas drogas oncológicas, é inevitável, elas terão que existir, isso vai acontecer. Então, quem hoje tem que pensar em orçamento de saúde e em orçamento de oncologia não pode querer trabalhar com os mesmos números continuamente. Evidentemente, envelhecimento populacional, aumento do número de casos e novas drogas melhores, tratamentos mais caros, isso realmente você vai ter que aumentar o custo. Mostrando aqui, proporcionalmente, que hoje o Brasil está naquela pontinha ali, quer dizer, é 3,5% do PIB, completamente diferente de todos os outros países desenvolvidos, obviamente, e o Brasil hoje gasta menos em saúde do que a Argentina, Venezuela, Colômbia, Uruguai, ele só ganha do Paraguai, Bolívia, e eu não me lembro um outro país agora que está fugindo. São coisas assim, assustadoras para o país hoje, que é, entendeu, um líder de mercado, que é um país hoje que a gente, quando olha a América Latina, vê a importância que o Brasil tem, vê o papel mundial que o Brasil representa. Então eu acho que é uma questão inadmissível. Então a primeira questão que eu acho que é fundamental é essa de enfrentar essa questão. Muito bem, mas por outro lado também, a gente tem que lembrar isso aqui, quer dizer, confirmar as projeções de gasto que se vai ter nos Estados Unidos, quer dizer, é a medicina que a gente coloca que incorpora todas as coisas, a gente vai chegar em 2082 com 50% do PIB americano gastado em saúde. Quer dizer, evidentemente que isso não vai acontecer. E qual é a contraposição para isso? Normalmente medidas arbitrárias. Se você não se antecipa a alguma coisa, quando chega e acende a luz vermelha, vem medidas de cima para baixo, se estabelecendo que a partir dali se corta tudo. Então isso aqui não pode acontecer. Então a gente já está sinalizando, a gente tem que parar, que esses custos não dão para continuar. Tá certo? Isso é facilmente a gente perceber na oncologia. Se a gente pega aqui, né, como o doutor Sérgio mostrou hoje, Sérgio se mostrou a curva de produção das drogas e o custo que elas tinham, a gente viu que até a década de 90 a gente estava num custo determinado. A partir daí, as coisas só estão subindo e aumentando cada vez mais. Então, novas drogas só vêm, quer dizer, cada lançamento que vem, a gente já sabe que vai ter um problema, porque isso é um problema para a gente também. O paciente que chega na sua frente, você saber que tem um benefício e não vai poder utilizar, é um problema. Então, isso é uma questão real. As novas drogas têm chegado com preços muito altos. E aí, eu me interessei para saber como é que é construído esse preço. Quer dizer, é em cima do preço de produção, mais o custo de desenvolvimento e pesquisa, mais um investimento? Não. É um preço que é fixado, às vezes, aleatoriamente. Esse preço não tem nada a ver, assim, o mercado absorve essa droga por esse valor. E eu tenho respondido a algumas pesquisas internacionais, falando, se esse produto fosse lançado no Brasil, qual o preço que você acha que seria aceito? Eu achei esse negócio tão estranho, quer dizer, como é que vai perguntar para o médico, como é que é o preço que pode aceitar ou não, para saber se esse preço é bom? Não, acho que o preço, tudo na vida tem um valor. Esse valor tem que ser começado a ser mensurado. Não pode se hoje acreditar que um remédio pode custar 10, pode custar 15, pode aleatoriamente. Então a gente tem que definir critérios para isso também. Muito bem, a gente coloca isso por quê? Porque o gasto com a oncologia hoje está sendo, a inflação com a oncologia está sendo maior do que dos outros procedimentos médicos. Isso é muito ruim. Isso está nos expondo a uma situação de confrontação eterna com o governo, as agências reguladoras e com as operadoras, o que é muito ruim, a gente tem que modificar isso. E a gente vê também que quando a saúde hoje, o impacto que está tendo, assim, o gasto que a gente tem hoje com o seguro médico nas empresas, em relação ao que a gente tem de aumento de salário e o aumento global da inflação. A gente vai vendo que o prêmio das empresas seguradoras de saúde, ele aumentou muito mais. E quem lembra da falência da GM hoje, ou da concordada que ela pediu, tal, uma das razões foi que elas não conseguiam pagar o plano de saúde que estava muito alto para os seus funcionários. Então isso tudo tem um impacto na questão global. Outra coisa que é importante a gente colocar, que esse estudo foi apresentado no ASCO agora, de 2009, que mostrou que quando a gente incorpora drogas, e aqui está de 94 a 98, a gente tinha uma sobrevida mediana de 2,76, tratando câncer de mama num custo de 8.865 euros.
Quando a gente aumentou esse custo para 25.320, a nossa sobrevida mediana continua lá em torno de 2,68, mostrando que nem sempre você gastar mais significa que você vai melhorar a qualidade do tratamento. Por isso a minha discussão hoje aqui, de que nem tudo que foi produzido, nem tudo que é apresentado tem que ser necessariamente, não basta ser bom, tem que ser essencial. Eu acho que isso é uma questão fundamental que a gente tem, né?